E olha, agora a gente vai exibir a primeira reportagem das duas que eu prometi para você, falando sobre essa escalada da violência, a crise no Flamengo e esse caso aqui, esse flagrante, vice-diretor que morde a virilha de torcedor, troca socos e supapos aí com torcedores dentro de um shopping na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Mais informações, mais detalhes agora na reportagem da nossa Tatiana Tavares. No ar. O noticiário do Flamengo em 2023 é marcado por pautas policiais, confrontos diretos e não é na busca por pontos. Em menos de 2 meses, 3 casos de agressão física no clube. Tudo começou com um embate entre o ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, e Pedro. O jogador foi agredido no vestiário por ter se recusado a aquecer. Depois, Gerson e Varela se desentenderam durante um treinamento. O volante quebrou o nariz do lateral, que precisou usar máscara de proteção para entrar em campo. Agora, o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em uma confusão em um shopping no Rio de Janeiro. Pô, os caras lá estão pagando lá em campo, ó. Sampaoli, vai, Marcos, mandar pra meter o pé, meu filho. Você vai ficar segurando o carro, Marcos. Braz acabou indo às vias de fato com o torcedor identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior. O dirigente levou um soco no nariz e tem suspeita de fratura, enquanto Leandro alega ter sido mordido na virilha. Marcos Braz saiu escoltado do shopping. Machão aí, ó o machão. Ó o machão. O caso foi parar na polícia. Uma perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima dessa história. Os jogadores receberam a notícia quando pousaram em Goiânia. O time de Sampaoli enfrenta hoje o Goiás na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas ficaram surpresos e o assunto dominou as rodas de conversas durante a noite. O papo vai precisar mudar, o foco tem que estar em campo, principalmente porque a fase não é boa. Nos pontos corridos, 12 pontos do líder Botafogo na tabela. Na temporada, 5 títulos desperdiçados. Mais tarde, o pressionado Sampaoli tem desfalques. O atacante Gabigol e o lateral direito Wesley estão suspensos. O zagueiro Léo Pereira e o volante Eric Pulgar não viajaram, foram preservados com dores musculares. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem no departamento médico. São dúvidas para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. A missão do time carioca é complicada. Como perdeu no Maracanã por 1-0, precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o penta do torneio. Eu tenho a ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que, corpo técnico, estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo estaremos pendientes com muita ilusão. O Fla vem de 2 derrotas seguidas. São Paulo e Atlético Paranaense precisa se recuperar em campo e principalmente fora, pois o clube está cercado de confusões nesta temporada. Tá com o nariz machucado? Tá com o nariz machucado e aí ele dá risada. Deve estar com os dentes machucados também depois de morder a virilha. Pode deixar as imagens aí, aquele clipe, inclusive, porque se tem uma coisa que o Marcos Braz não é, diferentemente do que falou aquele diretor jurídico, não é verdade? Se tem uma coisa que ele não é vítima nessa história toda, se tem uma coisa que esse departamento jurídico do Flamengo tinha que fazer, era afastar esse vice-presidente, porque afinal de contas a agressão, ele cometeu um crime também, não é? Ah, mas ele estava lá, ele não devia estar lá, para começo de conversa, ele não devia estar no shopping comprando presente para a filha, vai comprar sei lá eu que horário,
Eu tenho uma filha também. Ah, não, hoje eu não vou apresentar o Brasil Urgente Rio porque eu vou comprar um presente para minha filha. Ele tinha que estar na Câmara. Ele tinha que estar na Câmara. Dos vereadores já tem 8 faltas, inclusive. Ele chegou a confirmar virtualmente, mas não foi até a sessão da Câmara. Estava lá trocando supapo aí com o torcedor. Então, já que ele estava com segurança também, que ele tivesse ouvido e conversado, né, com o torcedor, que tem todo o direito. Não estou dizendo que o torcedor tem que ir lá e, inclusive, ameaçar. Está errado. Mas o torcedor tem direito de conversar com o dirigente. Encontrou ali o dirigente, ele pode falar que ele não está satisfeito. Claro, sem ameaçar, sem ofender. O que não pode é esse tipo de agressão. E aí vem um diretor do Flamengo dizendo que o Marcos Braz foi vítima nessa situação toda. Um time que está incentivando a violência. Não é verdade? Porque a gente... Que foi, Natasha? Um time que está incentivando a violência, até porque a gente tem os casos recentes aí envolvendo o preparador, não é? A gente tem o caso do Gerson e do lateral e agora do vice-presidente. Aliás, vai mandando a sua participação. Marcos Braz, ele tem que ficar no Flamengo ou tinha que ir embora? Não só o Marcos Braz, mas também o Sampaoli. Eu quero saber a sua opinião. 2199-787-5927. A Natasha Franco aqui está me informando que o Marcos Braz, o vice-presidente, convocou, não é isso, Nath? Para amanhã, ao meio-dia, uma coletiva de imprensa. Eu quero ver o que ele vai falar em defesa. A gente vai continuar já, tem uma reportagem, mais uma reportagem sobre esse caso para você. A gente vai trazer agora a próxima reportagem que eu prometi para você. E olha, presta atenção, por favor, me dá as imagens aqui da crise no Flamengo, o que eu estou falando. Eu me perdi até aqui em alguma mensagem. É uma pessoa, claro, porque a maioria entende que a gente está mostrando isso aqui e cobrando os dirigentes do Flamengo. Teve algum torcedor que falou, JP, mas o que a instituição tem a ver com isso? É claro que a gente está falando que o Flamengo é gigante. Quem está pequeno, está se apequenando cada vez mais, são os dirigentes que tinham que tomar uma providência. Tem nada a ver com o Flamengo, tem com quem dirige a instituição, tem com quem dirige o clube. Né? Tem com quem está dirigindo, quem está presidindo, que não afastou, que não mandou embora o Marcos Braz depois dessa atitude de ir, inclusive, para cima do torcedor e morder a virilha. Inclusive, ele também. E, aliás, é um péssimo exemplo, 2 vezes. Primeiro, como dirigente, como vice-presidente desse clube gigantesco, que é o Flamengo. Depois, né, ou antes até, sei lá eu, como vereador, como representante do povo carioca, não é verdade? Ele deveria estar representando, o povo deve toda essa satisfação, não só para o torcedor do Flamengo, deve para o torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco, torcedor do América, do Botafogo, para qualquer torcedor, para quem vive aqui no Rio de Janeiro. Imagina um vereador ter esse tipo de reação. Ele cometeu um crime, lesão corporal é crime. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem especial. Olha aqui, ó. Enche tela aí para mim. A mordida aí, pelo menos o torcedor disse que essa é a marca da mordida na virilha aí do vice-presidente Marcos Braz. O Pedro Dobal preparou uma reportagem especial e, aliás, o Marcos Braz chega agora há pouco, ele anunciou que está convocando uma coletiva de imprensa prevista para amanhã, ao meio-dia. Reportagem no ar. O episódio ocorreu em um shopping na Barra da Tijuca. A confusão começou quando o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, estava em uma joalheria, comprando um presente para a filha e foi abordado por integrantes de uma torcida organizada, que faziam cobranças sobre o desempenho da equipe. Estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo, nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seu segurança. Segundo a advogada, o homem ainda foi mordido na região da virilha. O caso foi registrado como lesão corporal contra Braz e contra o torcedor. O dirigente também aparece no boletim de ocorrência como vítima de ameaça. O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo.
e a própria torcida que falou que ia fazer, fez. Apesar da repercussão, a diretoria do Flamengo tem a intenção de manter Braz no cargo, mas o dirigente não viajou com a equipe para Goiânia, onde o rubro-negro vai enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Tanto Marcos Braz quanto o torcedor agredido prestaram depoimento aqui na delegacia da Barra da Tijuca e fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Testemunhas que estavam no shopping no momento do ocorrido também foram ouvidas pela polícia, que ainda tenta esclarecer como tudo aconteceu. Além de dirigente do Flamengo, Marcos Braz também é vereador. Enquanto a briga acontecia, os parlamentares estavam em sessão. Braz chegou a fazer o registro virtual de presença no início da tarde, mas teve a falta registrada porque não participou das votações. Essa foi a 8ª sem justificativa no ano. Ele é o 3º vereador que mais faltou. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara avalia medidas contra Braz e vai ouvir o vereador na próxima terça-feira. Eu ia passar direto aqui, mas eu não consigo me conter. Eu vou ler aqui uma mensagem que acho que traduz isso mesmo. Se eu conseguir achar, né? Se eu conseguir achar, porque não para de chegar mensagem, pode deixar. Eu acho que foi da Selma. Agora me perdi, mas a Selma, ela diz... Ah, tá aqui, ó. Selma Figueiró. Boa tarde, JP. Dá até vergonha de ser flamenguista. O que está acontecendo com o nosso time do coração? Com o time... não está acontecendo nada, né? Assim, deveria estar acontecendo. Jogadores deveriam estar se doando mais, o técnico deveria ter uma outra condução. E aí os dirigentes, então, nem se fala. Pertinho de um jogo decisivo contra o São Paulo. Aliás, é rapidinho, eu sei que a Natasha vai me matar, mas rapidinho aqui, deixa eu conversar com o João Lindeton. Pode deixar nas imagens aqui, ó, rapidinho, porque o João, que comanda aqui os donos da bola, tem muita informação e esse é um assunto polêmico. Eu queria ouvir um pouco do João Lindeton, rapidinho aqui. Obrigado, João, pela sua participação. O nosso horário, você sabe que é enxuto. Momento como esse do Flamengo, você que entende tudo, cobre tudo aí do Flamengo e dos outros times aqui do Rio de Janeiro também. Meu Deus do céu, o que falar desse vice-presidente que tem esse tipo de atitude, sem esquecer também que ele é vereador aqui da nossa cidade, João. A gente lamenta muito, né? Porque da onde tem que vir o exemplo não está vindo, né? Recentemente o Flamengo teve 2 casos muito graves de indisciplina. A gente relembra aqui, né, o Pablo Fernandes, que era preparador físico do clube, deu um soco no Pedro, no vestiário. Depois há uma briga entre 2 jogadores no treino, o Varela com o Gerson. E agora, quando se espera olhar um espelho, alguém que vai ter uma gestão, uma liderança, o Marcos Braz se envolve numa situação dessa. A gente não é a favor de violência de forma alguma. O torcedor deve protestar dentro da arquibancada, dentro dos limites. Não pode ferir o direito de ir e vir de ninguém. Bem destacado isso, João. Ninguém está dizendo que o torcedor tem que ir lá, tem que ameaçar. É claro que isso está errado. É óbvio, não pode, é o que o João falou, invadir esse limite. Mas esse tipo de reação, e aí o diretor jurídico do Flamengo vem e fala que o Marcos Braz foi uma vítima, João. Eu acho que a gente precisa analisar com bastante cuidado mesmo tudo isso. O Marcos Braz não teve uma postura bacana no Maracanã, quando o Flamengo perdia por 1-0 para o São Paulo. Alguns torcedores revoltados, inclusive com o preço do ingresso muito salgado. Bem lembrado. E foram reclamar com ele e ele agiu com certo deboche, sorrindo. Isso irritou parte da torcida do Flamengo, o que não justifica, mais uma vez a gente frisa aqui, os atos que foram cometidos de violência no shopping, ainda mais, lembrando que o Marcos Braz estava com a filha dele, menor de idade, 14 anos, que hoje faz aniversário, inclusive, e assustou muito a menina. O Marcos Braz diz que foi ameaçado de morte. O torcedor diz que estava fazendo uma cobrança em relação ao treinador Jorge Sampaoli. Enfim, cenas lamentáveis que poderiam ter sido evitadas, a começar pelo Marcos Braz, que não deveria estar ali. Exato. Ele é vereador, ele deveria estar na Câmara votando um projeto de empréstimo para o BNDES. Era o que estava na pauta da Câmara do dia, então não era para ele estar naquele momento no shopping, e isso teria sido evitado se ele tivesse cumprido o papel dele naquele momento como vereador. Me dá imagens aí do clipe, por favor, da crise no Flamengo, que eu vou para o intervalo. Quando vocês colocam aí, pode ser aquele clipe todo aí, as ameaças, né? A gente está mostrando tudo aqui. A briga dentro do shopping, São Paulo, a derrota para o São Paulo dentro de casa, 26 milhões, o torcedor fez a parte dele, foi lá empurrar o time, e aí o Sampaoli empurrando. Donos da bola...